Quem de vocês que já não foi numa celebração, já foi participar de uma missa, e se alguém perguntar para você, o que falava na leitura? Não sei. O que falava no Salmo? Eu não sei. Sabe que nem mesmo. O que o Evangelho diz para você? Se você não entendeu nada disso, você perdeu até o tempo de ir na celebração, gente. É duro o que eu estou falando para vocês. Nós, muitas vezes, fazemos isso. Eu tenho que ir numa celebração e eu tenho que pedir que o Espírito Santo me ilumine tudo aquilo que ali vai ser celebrado, porque uma Santa Missa, gente, é um pedacinho do céu que está se realizando na minha vida. Eu vou citar alguma coisinha aqui, porque não é o tema que eu vou trabalhar com vocês, porque o tema é sobre a cura através dos sacramentos. Mas eu quero falar da Santa Missa porque é lá que vai acontecer o sacramento da Eucaristia, que eu vou receber a comunhão. Então o que a Catalina Rivas ela falava sobre a celebração eucarística? Na adoração a Jesus crucificado, ela vai mostrando Nossa Senhora e Jesus vai mostrando tudo para ela o que acontece numa celebração. É espetacular, é algo divino. Ela diz assim que no momento de uma celebração, quando o padre está ali, mas deixa eu ir mais no início. Vamos fazer o seguinte, para mim entender uma celebração, eu tenho que ir antes e pedir a luz do Espírito Santo, para mim entender tudo aquilo que está acontecendo. Aquilo que eu falei para vocês, primeira leitura, segunda leitura, o Evangelho, ou o Salmo, ou a pregação, a homilia que o padre fez. Eu tenho que entender. Se eu sair vazio, do mesmo jeito que eu fui na celebração, eu perdi meu tempo até de ir lá na igreja. E o pior, se você for se comungar, veja bem, se você for se comungar numa celebração, e você não perdoa o pecado do vizinho, do colega, do irmão, do pai, do tio, do irmão, e você não tem perdão no teu coração, e você for comungar, você não está comungando o Senhor, você está comungando a tua condenação. É duro o que eu estou falando, não sou eu que estou falando. Eu vou pegar aqui a palavra que vai falar sobre isso. 1 Coríntios 11, 29, ele diz: aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Tem gente que está indo na missa e está indo para o caminho do inferno, porque se você está recebendo a comunhão indignamente, o que é receber a comunhão indignamente? Você não fazer uma confissão, você está com pecado, pessoas que vão com pecado, pessoas que estão vivendo demasiado e vão receber a Eucaristia. O que eu estou falando aí está contradizendo muitas vezes o que até, me desculpe dizer, mas até que algum sacerdote está pregando. Eu estou falando isso para vocês, gente, porque eu estive participando do ENF. O ENF é o Encontro Nacional de Formação. Eu estive em São Paulo já umas 4, 5 vezes que eu vou lá participar do ENF. E numa dessas idas minhas lá em São Paulo, nós tivemos uma reunião com um bispo de Dom José. E Dom José ele não fez pregação. Ele chegou e fez uma reunião com nós estávamos lá mais de umas 300 pessoas, 400 pessoas, tinha gente do Brasil inteiro representando o Ministério das Famílias. E o que aconteceu? Ele só ouviu as pessoas falando. E daí aconteceu essas perguntas. Uma pessoa que está demasiado pode se comungar? Ele disse não. Porque o direito canônico não permite uma pessoa que está vivendo demasiado receber Jesus na Eucaristia. Se a igreja está permitindo, quem vai responder é o sacerdote que permitiu. E ele foi bem duro, porque ele disse assim: ai de você, sacerdote. Porque nós estamos brincando com as coisas de Deus. As coisas de Deus não se brinca e não se zomba. Está lá em Gálatas. Gente, é muito sério isso aí. Então veja a importância. Catalina Rivas, quando ela vai falar sobre a celebração eucarística, ela vai falar assim que no ofertório, eu vou dar alguns trechos, porque eu não vou fazer pregação sobre isso, eu vou colocar uma pincelada sobre isso aí, para vocês valorizar uma celebração eucarística. Ela diz assim que no ofertório, veja que maravilha, quando você vai na missa, e você vai querendo participar da missa, o teu anjo da guarda, ele sai de você
e vai lá diante de Jesus na Eucaristia e vai te oferecer e interceder por você. Você quer coisa mais rica do que isso? E se você que é casado na igreja, quer receber o sacramento ai, me fugiu aqui a palavra. Comunhão? Hein? Comunhão? Não, o sacramento do casamento, como é que é? Ó? Matrimônio? Do matrimônio, perdão, me deu um branco aqui. A pessoa que faz o sacramento, que tem o sacramento do matrimônio, vocês sabiam que naquele momento quando a noiva coloca o anel, a aliança no dedo do noivo, e o noivo coloca a aliança no dedo da noiva, Deus envia mais um anjo para atender o teu sacramento. Então você que é casado, você tem o anjo da tua esposa, o anjo do esposo e aquele que vai atender o teu sacramento. Se você viveu o sacramento, porque tem gente que faz o sacramento um penduricalho aí, abusa. Eu sempre digo o seguinte, gente, casamento nunca deu certo. Tem gente que fica bravo comigo quando eu falo assim. O que dá certo é você viver o sacramento. Você quer ver um exemplo de uma coisa? Eu estou comentando isso, gente, para fortalecer a nossa vida e até os sacramentos. Veja o seguinte. Se uma noiva, existe uma preocupação muito grande quando a noiva vai para a celebração. Então ela coloca o véu, o vestido branco. Você sabe o que significa o vestido branco? Vestido branco significa castidade. Se você já transou antes do casamento, você não pode pôr o vestido branco, porque você vai mentir para Deus lá o que você já fez. E para ele não se mente, porque ele sabe tudo da tua vida. A grinalda na cabeça, gente, tem um significado profundo. A grinalda, o véu na cabeça significa a submissão. Você está sendo submissa ao teu marido e à igreja. Se as noivas soubessem, olha, eu vou dizer isso com franqueza, se as noivas soubessem o verdadeiro sentido do que é o véu na cabeça, as noivas iam pôr um véuzinho desse tamanho na cabeça, e não aquele que fica arrastando pelo chão, porque você está dizendo para Deus, eu vou ser submissa ao meu esposo e ao meu Senhor. Veja o que está acontecendo. Gente, sacramento não se brinca. Sacramento é coisa muito séria. Mas vamos lá para o sacramento de cura. O sacramento da confissão. O que é a confissão, gente? A confissão, para você fazer uma confissão bem feita, você tem que pedir ao Espírito Santo que te ilumine os pecados. Se for preciso você escreva todos os pecados, aquilo que eu falei, o que o Santo Antônio fez, a confissão daquele jovem, escreveu tudo num papel. Esses dias atrás eu estava conversando com um sacerdote, ele disse o seguinte, ele disse, meu Deus do céu, o nosso povo não sabe se confessar mais. Ele disse, a maior parte das pessoas não sabe nem fazer mais o ato de contrição. Quando o padre diz agora você pode fazer o ato de contrição, nós temos pessoas que não fazem mais, não sabem, você perdeu tudo isso, gente. Gente, isso tem que ser resgatado, porque isso é algo de dentro da igreja, é coisa instituída pela igreja, e nós não podemos mais pisar em cima disso aí. Você tem que conhecer, tem que saber. Então, uma confissão bem feita, gente. Catalina Rivas, ela mostrou, Nossa Senhora mostrou para Catalina Rivas um homem que fez uma confissão bem feita, e quando o padre deu a hóstia para ele, e ele pôs a hóstia na boca, ele fez a comunhão na boca, não ali pegar na mão. Quando o padre colocou a hóstia na boca daquela pessoa que veio se confessado, Nossa Senhora mostrou para ele como é que ficou o corpo dele, ficou tudo translúcido, ficou luz. E ela teve uma crise de choro de ver as maravilhas de Deus, porque você está recebendo a luz de Deus. E quando você fez a confissão bem feitinha, você recebeu Jesus na Eucaristia, o teu corpo se torna luz, porque Jesus é a luz. E você viu outra coisa fantástica dentro desse histórico aí? Quando você recebe esse Jesus eucarístico, o Padre Léo ele diz assim, dali 2 minutos, aquela hóstia, ela vai se decompondo no teu organismo e ela vai entrar na corrente sanguínea.
E a ciência descobriu recentemente que no nosso corpo, entre as veias, artérias e capilares, se você emendar tudo isso, vai dar aproximadamente 96 mil quilômetros. Veja que loucura. 96 mil quilômetros. Tem cientistas que já passou dos 100, diz que dá mais de 100. Sabe por quê? Porque veja que coisa fantástica. Veja o que Deus fez conosco. Se você cutucar a pontinha do teu dedo, ele vai sair sangue. Por que ele saiu sangue? Porque você atingiu um dos capilares. E se a tua pontinha do teu dedo perder a circulação, ele vai necrosar e vai apodrecer. E o teu coração vai mandar esse sangue para todo o teu corpo. Na hora que você comunga Jesus, dali 2 minutos, 3 minutos, você está sendo cristificado. Sabe o que é isso? Deus está em você. Jesus está em você. Já nós não podemos mais brincar com isso. Mas quando é que acontece isso? Quando eu faço uma confissão bem feita. Nesse momento, aqueles que fazem essa confissão bem feita, toda a maldade do inimigo de Deus sai fora de você. E você começa a viver a paz de Deus, porque Deus está com você. Você vai ter saúde. A ciência provou agora que 90% de todas as doenças que existem hoje no mundo são consequências de ressentimento e mágoa. Se você não faz uma confissão bem feita, como é que você vai ser liberto? Aquilo que foi colocado hoje aqui sobre cura. Eu vou receber a cura se eu buscar essa verdade de Deus, gente. Eu não preciso nem pedir. Eu não preciso nem pedir para o Senhor, porque Ele sabe tudo o que eu preciso. Deus conhece meus pensamentos, gente. Se você vai fazer uma confissão bem feita, você vai receber Jesus como é que manda a igreja, você está sendo curado, você já está sendo liberto. Porque Jesus está com você, Deus está com você. Veja que maravilha que é isso. Naquela hora que o padre levanta a hóstia, no momento da consagração, que ele levanta a hóstia, eu sempre digo assim, não vou dizer que vocês têm que falar isso aí. E foi ensinado isso, parece até por um santo, não me lembro se foi, não sei se foi a Helena Guerra, parece que falou isso aí, o Fábio Corpus, você me ajuda aí. Ele diz assim, meu Senhor e meu Deus, eu creio e espero, te adoro e te amo. E te peço perdão por todos aqueles que não creem, não esperam e não te adoram. Esse seria um momento que o padre teria que chegar segurando a hóstia. Eu me dou uma dor no coração, porque às vezes acontece assim, né? Eu vejo assim, até uma apostasia que está acontecendo isso na celebração. E deixa eu contar mais uma coisa para vocês. Quem é de vocês que tem essa convicção no coração, que naquele momento que está sendo levantada a hóstia, ali está sendo o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo? Se você não acreditar nisso, a missa que você está participando não tem valor nenhum. Porque você está subestimando o poder desse Criador, o poder de Deus. Gente, uma missa bem celebrada e bem participada é você viver um pedacinho do céu. Vocês sabiam que naquele momento que se canta o santo, 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 sabe o que está acontecendo naquele momento? Está saindo as almas do purgatório. E Jesus mostrou para Catalina Rivas as almas saindo do purgatório. E elas reconhecem muitas das pessoas ou famílias que estão ali participando na celebração. Veja que coisa linda. E no momento de uma celebração existe um coral de anjos que estão cantando. Catarina Rivas, ela viu o coral dos anjos cantando no momento da celebração, que é algo divino, que é algo mais profundo que você imagina. E no momento da consagração, Nossa Senhora está presente e ela não se coloca na frente do sacerdote, porque ela é Jesus que está ali. Ela se coloca atrás do sacerdote. Nossa Senhora está presente numa celebração eucarística, gente. Veja que coisa espetacular. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que está aqui. Se você conhecer esses valores de uma celebração, você nunca vai querer perder uma Santa Missa. Nunca. Porque é um pedacinho do céu.
Porque é Jesus que está te vendo. É muitas vezes as almas de alguns da tua família que vão lá e vê você lá participando. É o teu anjo da guarda te oferecendo ao Senhor. Gente, é algo divino. Isso depende daquilo que Jesus instituiu. Porque a confissão não foi feita pelo homem, não. A confissão foi instituída por Jesus Cristo. Deixa eu pegar aqui um trecho que vai falar sobre isso aqui. A confissão é João 20, 23. Se você, quem tem a Bíblia aí, pegue lá, João 20, 23. Bíblia Ave Maria, 1412. João 20, 23. É sobre a confissão. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aquele a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Retido quer dizer, você não recebeu o perdão. Veja a profundidade disso. Aquele a quem perdoardes os pecados, seriam perdoados. Se você vai numa celebração eucarística, veja o que está acontecendo conosco. Nós muitas vezes vamos numa celebração, vamos participar de uma celebração, e daí você está de mal com o vizinho, você está de mal com o pai, tem filhos de mal com o pai, pai de mal com o filho, com o vizinho, namorado, mulher que brigou com o marido, e daí vai na fila receber comunhão. De que jeito? O que você está comungando? Você não está comungando nada. Gente, com as coisas de Deus não se brinca. Como é que você vai pedir a cura? Como é que você vai receber a cura daquilo que você está pedindo? Por que Jesus ele vai dizer no Evangelho assim, muitos não recebem porque não sabem pedir? O que Jesus disse com ele? Para você pedir, você tem que viver os ensinamentos dele. Se você não coloca os ensinamentos que ele deu, como é que você vai receber as maravilhas dele? Nós temos que seguir aquilo que o Senhor ensinou. Isso é bíblico, gente. É bíblico. Mas eu queria me ater aqui na Eucaristia. Lá em João, vocês peguem lá João 6,51. João 6,51. João 6,51. R$ 1392 na Bíblia Ave Maria. Veja o que ele vai dizer aqui, ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Gente, mas você precisa acreditar que ele é o pão vivo que desceu do céu. E para você comungar, ele vai ter a vida eterna se você obedecer os ensinamentos que ele deu. Se você for fazer uma confissão bem feitinha, se você não vai comungar, mas se perdoou os pecados daqueles que te ofenderam. Gente, o perdão do pecado, deixa eu dizer uma coisa, o perdão do pecado não é você esquecer de quem te ofendeu, mas é você não ter sentido de vingança da pessoa que te ofendeu. Porque você esquecer é muito difícil. E nós somos humanos. Mas é você não ter o sentido de vingança daquela pessoa. Porque tem muita gente que diz assim, eu desejo que aquela pessoa morra, vontade de matar, vontade de dar um tiro, vontade de fazer isso. Né? Isso não são coisas de Deus, isso não é coisa de Deus. Aí não existe, então, isso que o Senhor está colocando para nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Esse viver eternamente, gente, é a esperança do céu. Porque aquele que comunga o corpo do Senhor
mas obedecendo todas as normas que a igreja exige, que a igreja pede, você está garantido a tua vida para o céu. E se você não fizer, é o contrário, vai para o inferno. Isso é uma coisa verdadeira, não tem como desmascarar isso aí. Não é uma presença simbólica, veja bem. O próprio Jesus falando aqui, não é uma presença simbólica, é Jesus. Mas é uma presença real. Ai, como é duro. Até que ponto, gente, a minha fé está chegando a isso? Vamos ser bem claros, vamos ser bem coerentes. Você acredita realmente nisso? Quantas vezes que você não foi comungar e você colocou dúvida? Eu sei porque eu passei por esse momento. Às vezes você está numa frieza de coração e você vai receber Jesus, você não está sentindo nada. Isso é muito perigoso, gente. Eu tenho que sentir que realmente eu estou sentindo o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. É real, não é mentira. Nós temos muito cristão que está... Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe aqui, está existindo aí uma teologia chamada a teologia do amanhecer, que é uma teologia diabólica que está entrando dentro da Igreja Católica, e ela tem 5 princípios que ela quer detonar. Primeiro, tirar a fé das pessoas sobre Jesus na Eucaristia. Matar a fé. O Papa Bento XVI, ele criou um documento chamado-se Porta Fidei, porque o Papa, nas suas orações, ele percebeu que a Igreja Católica estava perdendo a fé. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora, em novembro do ano passado, 2017, Nossa Senhora, numa das aparições dela de Medjugorje, ela disse assim que... É coisa assustadora, gente. Ela disse assim, 70% mais ou menos das pessoas que estão indo para as celebrações já perderam a fé. Estão vivendo o ateísmo. E você perder a fé é você perder a linha que te leva para o céu. É duro isso. Sabe por que está acontecendo isso? Por causa desse relativismo que o mundo está ensinando. Que você pode fazer da tua vida o que você quiser. Nós temos gente pregando isso. Nós temos gente, não, você tem que aproveitar a tua vida, larga a mão de ser trouxa, aproveita a tua vida, vai lá, vai fazer festa, vai para as baladas, blá, blá, blá. Toda essa besteira que o mundo prega por aí. Aquilo que o Lavinho hoje estava falando sobre as novelas, eu não sei se é do conhecimento de vocês, as novelas da Globo, todas as novelas da Globo, antes dela sair no ar, ela passa por um tipo reciclamento, uma triagem, passa por um centro espírita, para contaminar todas as pessoas que estão assistindo. Vocês sabiam disso? Houve uma denúncia disso aí. Já tem pessoas denunciando sobre isso aí. Então, se você vai assistindo aquilo, você vai se contaminando com aquilo. O que a novela está ensinando? Que você é homem, vê se não é isso. Se eu estou mentindo, você me desmascare. Mas qual é a essência da novela? Qual é o objetivo dela? É colocar, fazer com que você que está assistindo a novela, você seja levado a... Que casamento é besteira. Que você, homem, pode ter amantes. Que você, mulher, pode ter amante. Que você, mulher, pode viver o lesbianismo. Você pode viver mulher com mulher, ter relacionamento mulher com mulher. E você, homem, pode ter relacionamento homem com homem. Não foi isso que Jesus ensinou. Se vocês pegar lá a 1 Coríntios 6,9, ele vai colocar lá uma série de restrições terríveis que ele vai dizer. Que essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Gente, não sou eu que estou falando, isso é Deus que está falando através da sua palavra. Então viver cristianismo é algo muito lindo, muito profundo e me leva para o céu. Mas lógico, eu tenho que viver esses princípios, eu tenho que conhecer isso. Nossa Senhora, ela disse o seguinte, a missa é a maior oração a Deus. Vocês são incapazes de compreender a sua grandeza. Por isso vocês devem estar plenamente humildes na missa e devem preparar-se para ela. Eu quero pegar 2 palavrinhas aqui disso aqui. Primeiro, que Nossa Senhora diz assim, que nós não entendemos a grandeza de uma celebração, porque nós temos que estar
temos que estar plenamente humildes. Você sabe o que significa a palavra humildes? Tem muita gente que diz assim que humilde é não ser enjoado, andar simplesinho. Isso não é humildade. Humilde, gente, vem de humus. Você sabe o que significa a palavra humus? Humus significa adubo. É adubo. Quem lida com horta sabe disso. Você vai preparar uma horta e você vai colocar humus na horta para que tudo aquilo que você plantar cresça. O lavrador, quando ele vai plantar o milho, feijão, o soja, seja o que for, ele vai pôr o quê? O adubo. Para que ele vai pôr aquilo? Para que a planta cresça. Sabe o que é a humildade? Vem de humus. Você tem que estar com o teu coração fértil, para que tudo aquilo que vai ser feito na celebração caia no teu coração. Escrevi outra coisa linda que acontece. O que Jesus diz sobre o Evangelho? Ele diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Gente, pregar o Evangelho não é obra de nós que estamos aqui hoje pregando, e não é somente o padre. É de você pai, é de você mãe, é de você jovem. E sabe o que Jesus disse ainda? Ai de você se não fizer isso. Isso é uma ordem de Deus. Que você tem que pregar as verdades dele. Não é para nós, não é somente para nós aqui que estamos nesse ministério, mas é para todo o povo de Deus. É que você pregue essas verdades na tua família, lá onde você está. Como é que você está vivendo o cristianismo na família? Como é que você está vivendo o cristianismo no trabalho? Como é que você, jovem, está vivendo o cristianismo na escola? E vou dizer uma coisa para vocês muito dura. A nossa escola hoje está prestando um desserviço a Deus. O que eles fizeram? Estão tirando os crucifixos da sala de aula. Não sei se aqui está acontecendo isso. Tiraram? Nunca teve isso aí. Nem colocaram. Porque na nossa escola lá tinha os crucifixos. Receberam a ordem do núcleo para tirar os crucifixos. Se os pais se reunissem e fosse à escola, você podia repor tudo lá. Porque quem manda numa escola são os pais do aluno. E nós se acovardamos a esse extremo e permitimos, em muitas localidades, eles já tiraram o crucifixo da escola. Você sabe o que o Estado está tentando fazer de nós? Tirar Deus, não só da escola, mas nos nossos corações. A tendência é essa. Existe uma teologia diabólica, eu não digo nem teologia, seria um sistema, eu não sei o que é isso aí, não posso nem te dizer o que é, mas são grupos de pessoas que estão tentando mostrar que isso não tem benefício nenhum, que contradiz todo o princípio cristão. Você tirar o mestre dos mestres da escola é você acabar com a escola. Por que está toda essa anarquia hoje nos centros educandários? Porque não se fala mais de Deus, porque eles não querem que fale de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fui 30 e poucos anos professor. Eu nunca iniciei uma aula sem rezar. E teve gente que me criticou. Mas eu fiz meu papel de cristão, não fui covarde. E se alguém quiser se condenar, que vá para o inferno. Eu fiz a minha parte. E tem gente que não quer mais fazer isso. Você pode notar como está ficando difícil de se viver isso aí. E quando se fala dos sacramentos, ainda pior ainda. Né? Veja quanta banalização que aconteceu isso. Para mim receber essa cura, gente, eu tenho que... Esses 3 sacramentos são fantásticos. Outro sacramento que eu acho lindo e que as pessoas muitas vezes confundem, quando você leva um sacerdote para dar a unção dos enfermos. Antigamente até eles chamavam isso de... não era unção dos enfermos, era... extrema unção, né? Extrema unção quer dizer, é o extremo, você já está quase morrendo, então eu vou levar lá porque você vai morrer. Não. Esse sacramento da unção dos enfermos é para cura. Vocês sabiam disso? Eu sei porque meu pai passou por uma experiência dessa. Meu pai estava muito doentinho e nós tínhamos um padre lá que era muito amigo da nossa família, o padre Luiz, e o padre Luiz foi lá dar a unção dos enfermos. Meu pai não estava nem falando mais. Ele estava acamado lá, deitadinho lá, nem falava. E chegou o padre e deu a unção dos enfermos e disse para o meu pai: Júlio, o meu pai chamava-se Júlio, Júlio, você vai viver muitos anos ainda.
E tudo deu aquele ânimo em nós. Meu pai, no dia seguinte, levantou da cama e viveu muitos anos mesmo. Mas ele recebeu o sacramento de cura. Então o sacramento da unção dos enfermos não é para quem está morrendo, é para aqueles que querem viver mais. É sacramento de cura. Nós temos que tirar essa ideia de que sacramento, levar o padre para dar o sacramento lá, é a pessoa que está morrendo. Não. Pode até ser que tem pessoas que vão morrer. Mas o objetivo do sacramento é a cura da pessoa. E a gente tem que acreditar nisso, gente. Então o sacramento a confissão, o sacramento da confissão ou da reconciliação é sacramento de cura, porque você vai jogar todo o lixo do teu corpo para você receber Jesus no coração e ele poder morar no teu coração. Ele que é o que cura e que nos liberta. Veja como isso é profundo e lindo. Então quando você vai fazer uma confissão bem feitinha e vai se comungar, você pode ter a certeza no teu coração que Deus está agindo em você, está te libertando de um monte de coisas ruins na tua vida. Você está sendo curado, você não precisa nem pedir, Deus sabe o que você precisa e Ele vai te libertar. A unção dos enfermos é a mesma coisa, é sacramento de cura, de libertação. A Eucaristia nem se fala, você vai receber Jesus no coração. Gente, são maravilhas que nós muitas vezes subestimamos. O Padre José, que é o nosso padre lá, que ele é o nosso diretor espiritual, ele disse uma vez assim, e teve gente que contestou, ele disse, toda missa é missa de cura. Mas se você se enquadrar nesses parâmetros que eu comentei aqui. Agora, se eu for participar da missa com a minha fé abalada, querendo morrer, daí, adeus. Daí não tem como melhorar isso. Eu queria colocar aqui alguma situação da fé. Fábio, a hora que estiver em cima da hora, você me avisa aí. A fé, por exemplo, a Santa Teresa não, aquela irmã que trabalhava com aqueles pobres lá, como é que era, Paulo? Hein? Madre Teresa. A Madre Teresa de Calcutá, ela é santa, né, agora? Já é santa, né? Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa, eu quero que vocês prestem atenção aqui o seguinte, porque uma pessoa de fé, ela vê de forma diferente. Santa Teresa de Calcutá, ela estava fazendo curativo na perna de um homem, e a perna daquele homem estava quase apodrecendo, estava fedendo já. E ela lidava com muito aquela pobreza, ela estava fazendo a cura na perna daquele homem, e daí chegou um senhor e disse para ela, Madre, eu precisava falar com a senhora. Daí ele disse assim, ela disse, espera um pouquinho que eu já vou te atender, deixa eu só terminar o curativo aqui. E aquele homem, ele viu assim que estava fedendo a perna daquele homem, ele se retirou e ficou lá longe. E daí quando a Madre Teresa fez aquele curativo na perna dele, daí aquele homem chegou e disse, ela disse, pronto, já fiz o curativo, o que o senhor deseja? Daí ele disse, sabe, irmã, eu não fazia esse trabalho da senhora por dinheiro nenhum. Daí ela disse, nem eu. Daí ele disse, mas como? Mas por que você está fazendo então? Eu estou fazendo porque eu vi Jesus nele. As pessoas de fé vê de uma forma diferente. Uma vez estava derrubando uma casa paroquial, uma casa velha, e os carpinteiros foram lá e começaram a derrubar aquela casa, e no sótão daquela casa eles acharam um crucifixo bem grande, mas enorme aquele crucifixo. E aquele crucifixo tinha uma perna quebrada e uma mão quebrada. E daí aquele senhor que estava lá desmanchando chegou e falou lá para o padre, olha padre, eu achei lá um crucifixo muito grande, muito bonito, mas está com a perna quebrada e uma mão quebrada. Daí ele perguntou, o que eu faço? Daí o padre disse, traga aqui para mim. Daí aquele homem com todo cuidado limpou bem aquele crucifixo e levou lá para o padre. E na semana seguinte aquele padre foi pregar um retiro. E ele ia pregar o retiro sobre fé. E ele pegou aquele crucifixo e colocou na parede, bem na frente, aquele nome daquele crucifixo, e aquele pessoal olhando lá, estranharam aquele crucifixo com a perna quebrada e uma mão quebrada. E quando foi numa altura lá daquela pregação, daquele ensino que aquele padre estava fazendo, ele chegou e perguntou para aquele povo lá,
Eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês estão vendo nesse crucifixo. Mas lógico que todo mundo ia. Ele está com a perna quebrada, o outro está com a mão quebrada, mas não passava disso. Daí aquele padre disse, sabe por que ele está com a perna quebrada? Eu disse, não, é que ele precisa das tuas pernas para evangelizar. Sabe por que aquele Jesus está com a mão quebrada? Porque os braços quebrados, um braço quebrado, ele diz, porque ele precisa do teu braço para você sair evangelizar. Então as pessoas de fé, gente, eles veem de forma diferente. Nós muitas vezes, quando nós não temos fé, nós vemos como defeito. E a pessoa que tem fé, ela vê como uma graça para o outro. Estão entendendo? Veja que maravilha que é isso, gente. E quero dizer uma coisa para vocês, gente, a fé está morrendo. Porque quando você subestima tudo isso que eu falei, sobre esses 3 sacramentos de cura, e você subestima isso e você não acredita nisso, é sinal que em você a fé está morrendo. E o pior, deixa eu te dizer, você está morrendo junto. E quando a fé morre em mim, gente, o meu destino não é para o céu, não. O meu destino pode ser para o inferno. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer assim, sem fé, o Senhor falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Então subestimar essas maravilhas de Deus, gente, você não acreditar nisso, é você estar perdendo teu tempo. É você estar trilhando aqueles 2 caminhos que o Senhor mostrou para nós, o caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. E Jesus foi bem claro, ele disse assim, muitos vão querer entrar pelo caminho da porta estreita e não vão conseguir. Gente, não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou isso. Porque se você perde a fé, se você deixa de praticar essas maravilhas criadas pela nossa igreja, você está trilhando o caminho errado. A gente tem que buscar essas verdades, gente. E essa verdade, deixa eu dizer mais uma coisa a vocês, gente. Nós que trabalhamos no Ministério de Cura, veja como é que fica a nossa Bíblia. É tudo assim, ó, desmanchando tudo. Essa aqui é a 3ª já. Eu tenho 23 anos de renovação carismática, é a 3ª Bíblia que eu estou usando. Vou ter que comprar uma daqui uns dias. Você tem que ler, você tem que estudar. Como é que você vai conhecer os ensinamentos de Deus se não estuda? Aquilo que o Lavinho falou, que tem gente que paga R$1.000. Quanto que é o celular? 6 mil? Paga 6 mil no celular e não paga R$50, R$60 numa Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, meu irmão, meus pêsames. Mas depois desse retiro, por amor de Deus, leve a palavra de Deus e olhe. Deixa eu dizer mais uma coisa. Quando você abre a palavra de Deus, você quando for abrir a palavra de Deus, não faça de qualquer jeito. Você pega a palavra de Deus e você peça para Deus, Senhor, que essa palavra seja para o meu crescimento. E você vai ler a palavra, vai pedir o Espírito Santo que te ajude. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Sabe o que está acontecendo na palavra de Deus? É Deus falando com você. É dessa forma que Deus fala com nós. É por isso que nós precisamos ler e estudar mais. E que você não perca tempo. Se você ler 2 capítulos por dia, 2 capítulos por dia, num ano você lê a Bíblia inteira. Nós não podemos deixar, gente. A palavra de Deus, ela tem que ser viva em nós. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Eu confesso a vocês, gente, eu tenho estudado muito. Eu não só estudo a Bíblia, eu estudo os documentos da igreja. Eu estou estudando agora a vida dos mártires. Eu estou estudando as profecias de Nossa Senhora, o que ela tem proclamado. Eu não sei se vocês sabem, o que a Nossa Senhora, em várias partes do mundo, ela está aparecendo e está sempre pedindo e mostrando. Nossa Senhora não mostrou o céu para ninguém das videntes. Sabe o que Nossa Senhora mostra? O inferno. Aquilo que eu disse para você quando eu chamei aqueles meninos e meninas aqui na frente, o temor, você tem que ter medo de ir para o inferno. Porque é Nossa Senhora que mostrou isso aí. Nossa Senhora mostrou para os 3 pastorzinhos, Lúcio, Francisco e Jacinto, quando eles viram o inferno, eles transfiguraram, eles ficaram
Eu vi uma fotografia deles, foi tirado no momento que Nossa Senhora mostrou o inferno para eles. Eles ficaram terrivelmente mudados a fisionomia do medo e do terror. E é isso que nós temos que ter, porque o temor a Deus é o medo de ofender a Deus. E para você não ofender a Deus, você tem que conhecer Ele. Porque senão você vai ofender pela ignorância. Eu tenho que conhecer isso. Eu tenho que buscar isso aí. Gente, nós temos a nossa igreja é muito rica. Nós muitas vezes se tornamos pobres, miseráveis, porque a gente deixa de cumprir os nossos papéis como cristão. E você quer cura. Faça isso que nós comentamos aqui. Vai a uma celebração. Faça essa experiência com o Senhor. Deus não precisa fazer experiência com nenhum de nós. Nós é que precisamos fazer a experiência com Deus. Faça uma confissão bem feita e vai se comungar e veja o que vai acontecer na tua vida. Faça a experiência. Esses 3 sacramentos é o sacramento que vai me dar a cura. Para mim receber a cura, deixa eu dizer mais uma coisa, gente. Eu vi um padre uma vez falando uma coisa, ele disse assim, nós estávamos num retiro bem grande, ele disse assim, ele falando sobre o sacramento da confissão, ele disse assim, quanto tempo faz que você não se confessa? Foi perguntando para pessoas, tinha gente que fazia 20 anos que se confessava. 10 anos, 3 anos, 5 anos. Ele foi perguntando e o pessoal foi se manifestando lá. Daí ele disse, eu quero fazer um comparativo aqui para vocês do seguinte. Você experimente ficar o tempo que você ficou sem fazer confissão, sem tomar banho. E veja o que vai acontecer com você. Se você ficar 1 mês sem tomar banho, você vai feder. Se você ficar 2 anos, você vai ficar fedendo mais. Se você ficar 2 anos sem fazer uma confissão, o teu interior está podre, está fedendo. E Deus não habita em lugar sujo. Foi muito duro o que ele falou. Mas é uma verdade, gente. Nós temos que largar a mão dessas coisas aí. Nós temos que pedir. Seu padre não quer confessar, vamos rezar e pedir a Deus que ele aceite as confissões. Nós vivemos numa cidade que é uma bênção, gente, por causa do número de sacerdotes que nós temos, porque só do rito ucraniano tem 17 sacerdotes e um bispo. E do rito latino, nós temos 4 sacerdotes. Então nós temos 21 sacerdotes e um bispo. Nós temos um santuário e temos uma basílica. Quando foi feito a porta da... A catedral, né? A porta, como é que eles chamam? A porta santa. Nós tivemos 3 portas santas em Prudentópolis, tivemos na igreja ucraniana, na catedral, tivemos na igreja, no santuário Nossa Senhora das Graças, e nós temos um santuário ainda. Então, para nós lá é muito fácil, para vocês eu sei que é mais difícil. Mas quando vocês viajam, vão para um lugar, busquem, vão falar com o sacerdote, peçam, gente. Se o sacerdote está meio irredutível na confissão, porque vamos ser bem coerentes. Você imaginou se chegar um sacerdote, tudo vocês fossem para a confissão? Não é fácil. Mas nós temos que rezar por ele também. Nós temos que rezar pelo sacerdócio, gente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nessas aparições de Nossa Senhora, que eu comentei de manhã aí, lá de Quito, no Peru, Nossa Senhora, ela disse assim, que ia entrar uma ideologia dentro das escolas, que é isso que está acontecendo agora, que você não pode mais rezar com os alunos dentro da sala de aula. Está entrando essa ideologia de gênero, que é a ideologia do diabo, que está entrando dentro das escolas públicas, porque eu fiz um curso sobre isso, saí horrorizado disso. É a presença do demônio nas escolas, pode ter certeza disso. Sabe o que vai acontecer na escola? Nossa Senhora profetizou isso naquela data que eu dei lá para vocês, 1500 e pouco. Que ia os seminários, muitos seminários iam fechar. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, nós temos um montão de seminários que já fecharam. Porque não tem mais vocação. Porque não se estimula a vocação. Nós não estamos rezando pelos sacerdotes. Nós temos ordens religiosas que só tem padre velhinhos. Nós temos ordens religiosas que só tem freiras velhinhas. Não existe mais renovação. Nós estamos rezando por isso? Veja o que a mídia faz para nós. Você é louco, você vai ser freira. Nós temos pai e mãe que desencabeçam, filhos que querem ir para o sacerdócio. Eu conheço isso.
Você é louco? Você vai estragar a tua vida? Vai ficar agora padre? Vai ficar freira? Meu Deus do céu. Eu não gosto nem de falar nisso, sabe? Dá até arrepio. Nós temos que rezar muito, gente. E quero dizer uma coisa para você, meu irmão, reze pela expiação dos pecados. Nós temos que largar a mão de viver dentro do egoísmo. Nós temos que começar a rezar para que haja mudança na nossa sociedade, no nosso mundo, no clero, nos políticos. Nós temos que rezar por isso. É a Nossa Senhora que está pedindo isso. Então, quando eu não faço isso, eu estou sendo desobediente à Nossa Senhora. Quer ver uma outra coisa, para encerrar. Você sabe por que as imagens de Nossa Senhora estão chorando? Em todos os continentes do mundo, as imagens de Nossa Senhora estão chorando. Sabe por quê? Pela desobediência do povo. Porque ela está pedindo oração e o povo não está mais rezando. Desobediência. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, pedindo a Deus também, né, que nós tenhamos essa fé em todos esses ensinamentos que eles deram. Eu vou deixar para você, Fabinho, fazer um momento aí. Começou a dar uns pingos aí, né? Isso. Vamos vir para dentro da tenda, gente, tá bom? Ah, sim. Gente, vamos... Então, o pessoal que tem que guardar alguma coisa aí, que saiu meio correndo, vai lá e já volta, tá bom? Nós vamos ter um momento muito especial daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria... só completar alguma coisinha aqui, gente. Pode sentar mais um pouquinho, tá bom? Pode sentar mais um pouco? Eu só queria comentar com vocês o seguinte. Gente, existe dentro da igreja, dentro dos sacramentos... Olha, preste bem atenção aqui um pouquinho. Gente, existe dentro dos sacramentos, nós temos dentro da Igreja Católica 7 sacramentos que o Senhor deixou. Esses 7 sacramentos, o que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais que Deus nos deixou da sua presença em nosso meio. E esses 7 sacramentos, eles são divididos em 3 grupos. Nós temos o grupo dos sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, o crisma e a Eucaristia. Nós temos os sacramentos de cura, que é a unção dos enfermos e a confissão. E nós temos os sacramentos de serviço comunitário, que é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, que o padre recebe. Sacramentos de cura que nós temos, realmente, ali colocados são 2, que é a confissão e o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da Eucaristia, o sacramento da Eucaristia é o próprio Jesus. Veja, quando nós, na missa, aquilo que o Pai colocava aqui, quando a gente vai na missa, nós não vamos receber um símbolo de Jesus na Eucaristia. Nós vamos receber Jesus vivo. O Evangelho de João, capítulo 6, se você quiser anotar, pode anotar. E você que tem a Bíblia, mas seria interessante anotar. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do Evangelho de João, capítulo 6, nos fala sobre João 6. Evangelho de São João, capítulo 6. A primeira parte nos fala sobre a multiplicação dos pães. É isso, né? Aham. Multiplicação dos pães. Veja lá, Jesus tinha 5.000 pessoas. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes de uma criança e alimentou 5.000 pessoas. Gente, ao contrário do que uns teólogos da libertação falam, que não houve milagre, dizendo que foi um milagre da partilha, que as pessoas levaram pão no bolso e distribuíram, né? Uma heresia tremenda falar isso, né? A teologia da libertação já foi condenada pelos papas, né? João Paulo II, pelo Papa Bento XVI, e o Papa Francisco já se manifestou também contrário a ela. Gente, esse milagre aconteceu. A palavra de Deus diz que Deus faz, para Deus nada é impossível. Você acha que Jesus não podia pegar 5 pães e multiplicar aquilo?
Claro que Jesus pode. Deus pode fazer muitas coisas. A Deus, o que o anjo Gabriel disse a Maria, a Deus nada é impossível. E como é que multiplicou os peixes? Né, teve uma vez uma professora universitária que falou isso na sala do meu irmão, professora universitária, e as universidades nossas, infelizmente, estão fazendo, né? Tem muitos professores universitários que são um bando de ateu, que estão semeando o ateísmo, e ai desses professores, eu sou professor também, mas ai desses professores que estão tirando a fé do povo, que estão pregando aquilo que é contrário à igreja, que estão pregando doutrina marxista, que estão pregando doutrina socialista e tentando tirar a fé do povo. Esse povo vai responder muito caro pelo que estão fazendo. E uma professora falou assim, não, veja que é absurdo, gente, acreditar nisso. É absurdo acreditar na explicação que ela deu. A multiplicação dos peixes, ela fala assim, que deu tipo um... Ó, gente, dá até vergonha de falar. Um professor universitário falar uma bosta dessa. Falou assim que evaporou a água, tipo assim, meio num turbilhão, que é um fenômeno que acontece, e os peixes subiram nas nuvens. E daí deu uma chuva, e a hora que choveu, caiu os peixes lá de cima. Vê se tem cabimento falar uma asneira dessa. Né, gente? É mais fácil acreditar no Papai Noel do que acreditar num troço desse. Então, absurdo. Jesus multiplicou, gente. Jesus multiplicou, não tem. As pessoas estavam longe de casa, foram seguindo Jesus. E sobrou 12 cestos. Me diga uma coisa, se levasse no bolso, como é que ia sobrar 12 cestos? Aqui um detalhe. O que Jesus mostrou? Jesus mostrou que ele tem todo o poder sobre o pão. Ele pegou 5 pães, alimentou 5.000 e sobrou um monte. Ele tem todo o poder sobre o pão. A segunda parte do capítulo do Evangelho de São João, capítulo 6, pode conferir lá, irmã, é a parte que fala que Jesus caminha sobre as águas, né? O que aconteceu depois disso? O povo ficou faceirão, gente. Né? Vamos pegar esse Jesus aí, ele é o Messias. Mas como que eles esperavam o Messias? Eles esperavam um Messias político, que viesse libertar eles libertar eles do domínio romano. Eles falaram, vamos pegar esse Jesus aí, vamos fazer rei esse cara. É o cara, multiplica um monte de pão, de peixe, não vamos precisar mais trabalhar. Faceiro, né? Que nem desolado, ganhar na Mega Sena, né? O Jesus era mega da virada para aquele povo lá. Sabe? Ou seja, não precisava mais trabalhar. O que Jesus fez? Jesus saiu, subiu no monte para rezar. Os discípulos pegaram, porque Jesus estava ali no mar da Galileia, né? Que na verdade não é um mar, é um lago. Mas como as dimensões são muito grandes, são, se eu não me engano, 11 quilômetros de largura por 34 de comprimento. Ou seja, é muito grande, então eles chamam de mar da Galileia, mas é água doce, não é água salgada. O que aconteceu? Os discípulos pegaram a barca e estavam cruzando de um lado para o outro. E quando estavam cruzando de um lado para o outro, eles viram um negócio em cima da água. Pensaram, o que é aquilo que está vindo? Né? E eles falaram assim, e eles pensaram assim, que era um fantasma, e Jesus disse, se acalmem, sou eu. E diz que os discípulos foram indo e que Jesus atravessou o lago inteiro de noite. E eles foram vendo Jesus e logo ele chegou na outra margem. Jesus cruzou aquele lago de 11 quilômetros andando sobre a água. E aí, os beleza dos professores universitários, como é que vocês explicam essa? Né? Não, tinha um vidro, certo? Vamos inventar outra porcaria lá, né? Mas veja o seguinte. Gente, o que Jesus mostrou na multiplicação dos pães? Que ele tem total domínio sobre o pão, sobre a matéria. O que Jesus mostrou quando ele caminhou sobre as águas? Que ele tem total domínio sobre o seu corpo. Esse Senhor, que tem total domínio sobre o pão e que tem total domínio sobre o seu corpo, não podia fazer o seu corpo se tornar pão? Podia ou não podia? Entenderam? Podia, ele fez isso. E aí nós temos logo após o discurso do pão da vida, que é o maior discurso eucarístico da palavra de Deus, e é um dos centros da Bíblia, é isso, é o discurso de Jesus sobre o pão da vida. E aí Jesus diz, gente, né, a carne que eu hei de dar é verdadeira comida,
né? Quem comer dessa carne viverá eternamente. Meus irmãos, eu estava pensando ali a hora que o pai estava pregando, eu estava pensando, coitados dos nossos irmãos evangélicos, eles não têm Eucaristia. Eles não têm Eucaristia. A única igreja que tem Eucaristia, além da igreja católica, é a igreja ortodoxa. Porque na igreja ortodoxa, que teve o cisma, ou seja, a separação em 1054, houve o quê? Houve uma... Muitos bispos foram para a igreja ortodoxa, então, mas a sucessão apostólica continuou lá. Por isso que continuou tendo a Eucaristia e os sacramentos deles não mudaram nada com relação à igreja católica. Mas é a igreja católica e a igreja ortodoxa que tem a Eucaristia. Agora, meus irmãos, uma coisa que é muito importante aqui. E as outras igrejas cristãs que não têm sucessão apostólica e que o Senhor disse: quem não comer desse pão, né, não terá parte comigo. É duro, né? Eu acho que você entendeu aquilo que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou falando realmente aquilo que Santo Irineu disse, que fora da igreja católica não existe salvação. É muito claro isso. Então já não tenham dúvida, nós estamos na igreja única e verdadeira. E gente, veja, Jesus, quando Jesus viveu, gente, quantos milagres Jesus realizou. Lá no final do Evangelho de João, aquela citação que o Olavo pegou, tem lá dois versículos, no final do capítulo 20 e no final do capítulo 21 do Evangelho de João. Diz assim que Jesus fez o último versículo do Evangelho de João. Quem quiser conferir agora pode pegar, é João 21, se eu não me engano, eu não lembro o versículo 30 ou 32. Mas diz assim que Jesus realizou ainda muitos outros milagres, que se fossem escritos, eu não sei se todos os livros do mundo seriam capazes de conter. Gente, Jesus fez vários milagres. Gente, quando a gente comunga Jesus, a gente só não é curado se realmente a gente não tiver fé. Então, eu estou recebendo corpo, sangue, alma e divindade de Cristo ali. Na minha boca é Eucaristia, é Jesus vivo. Se a hemorroísa, que foi aquela mulher que tocou na orla do manto de Jesus, sabe aquela passagem? Né? Jesus estava indo atender a filha de Jairo, que estava morrendo. E daí saiu uma mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos e ela tocou na orla do manto de Jesus. Desculpa, irmão. Mas ela tocou, o que é? Ela tocou num pedacinho da camisa. Ela foi curada. Nós recebemos o coração de Jesus na Eucaristia. Então a Eucaristia ela é um sacramento de cura, gente. E é o maior dos sacramentos de cura. Veja, aliás, a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. A Eucaristia é o centro da igreja. A Eucaristia é o grande tesouro da igreja católica. A Eucaristia, gente, Deus falou assim: olha, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E aonde que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos? Na Eucaristia. Pelo milagre eucarístico de Lanciano, né, que ocorrido no ano 700, mais ou menos, quando aquele padre foi fazer a consagração eucarística, ele levantou e ele ia largar o sacerdócio, porque ele não acreditava em Jesus Eucarístico, e ele levantou a hóstia ao céu, e no momento que ele pronunciou as palavras da consagração, né, que Jesus mandou os padres fazer isso, a igreja fazer isso, né, Jesus disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus não disse: isto simboliza o meu corpo. Jesus não falou: isso parece ser o meu corpo, isso é uma fotografia do meu corpo. Não, Jesus disse: isso é o meu corpo. E independente, gente, da santidade ou não do padre, independente disso, o milagre acontece. O padre, o ministro ordenado, o padre quando reza, acontece o milagre. Então, nesse milagre eucarístico de Lanciano, quando o padre levantou a hóstia, o que aconteceu? A hóstia se tornou um pedaço de carne e o vinho se tornou coágulos de sangue. E aí ocorre quando os grandes anatomistas italianos, na década de 70, foram analisar o milagre eucarístico de Lanciano, o que eles chegaram a uma conclusão, assim, uma das conclusões, eu estou passando rapidinho aqui, eles falaram assim que aquela parte aquela carne é carne de uma pessoa viva. Veja bem, é carne de uma pessoa viva, ou seja,
Tem explicação isso? Não, porque faz 1.300 anos que isso aí está guardado. Não tem nenhum conservante, como é que está vivo? E aí eles colocaram assim, gente, eu acho lindo e maravilhoso isso, como o nosso Deus é maravilhoso. Né? Nosso Deus é um exagero de bondade, de graça. Né? Demais, nosso Deus é